Queridos, abra sua Bíblia comigo, livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Eu tenho um desafio aqui. Já leu aquele texto que ele te dá tremedeira e que você vai dormir, você acorda com ele, você vai deitar, você está pensando nele e você não quer pregar ele, né? Aí quando o Joel trouxe a palavra dele ali, eu falei assim, amém, Jesus, me ajuda aí, me ajuda. Mas eu quero pensar com vocês, Apocalipse 3, verso de número 20, nós vamos fazer toda a exposição da carta à igreja de Laodiceia, mas eu quero pensar com os irmãos o verso de número 20. Apocalipse 3, verso de número 20, diz assim a palavra do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém, meus irmãos? Deus me deu um tema para esta manhã e eu queria pensar com vocês, regido por este tema: de volta à mesa. De volta à mesa. Eu vou contar até 3, vou pedir para você repetir, tá bom? É só pedagógico, só para a gente lembrar o que foi pregado. De volta à mesa. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso. Deus, eu te louvo por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. E o teu servo já tem nos apresentado o anjo desta casa. Mas mais uma vez eu lhe peço, ó Deus, fala conosco de modo que o teu nome seja glorificado. Abençoa cada um dos teus servos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto que nós lemos, ele está inserido naquilo que é conhecido como a carta à igreja de Laodiceia. É interessante porque quando você estuda Apocalipse, parece ser uma das cartas mais severas às igrejas da Ásia. Quando se estuda as igrejas da Ásia Menor, existem alguns pensadores que dizem que essas cartas, elas marcam a era da igreja. E há quem diga que a igreja de Laodiceia é o último tempo da igreja na terra. Fala-se de uma igreja que não está sofrendo tanta perseguição como sofreu antigamente. Fala de uma igreja que ela não sofre tanto financeiramente, é uma igreja mais rica. No entanto, também é uma igreja que está sofrendo em outras áreas. Mas quando nós falamos sobre igreja, nós precisamos fazer a distinção. Existe a igreja organismo e a igreja organização. Quando nós pensamos em igreja organização, nós estamos pensando em um prédio, em um CNPJ, nós estamos pensando em uma instituição, no coletivo. Mas quando eu falo igreja organismo, eu estou falando do corpo místico de Cristo, do corpo vivo, aonde cada um de nós faz parte deste corpo como um membro. E há quem diga e diz assim, você não é a igreja, você só é um membro. Mas queridos, um membro fora do corpo, ele não sobrevive. Então cada um de nós, individual, somos igreja. Então quando eu olho para esse texto, eu não quero pensar no coletivo, mas eu quero pensar no individual. Quando Paulo diz, quando vai falar sobre a ceia, ele diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo. Então quando o texto vai nos falar a igreja de Laodiceia, há um pano de fundo para a gente entender. Na verdade, esta cidade, ela se destacava, e a igreja vai se destacar dentro dessa cidade, pelo menos por 4 características. A cidade de Laodiceia, ela era um grande centro bancário e financeiro. Habitava ali pessoas de um poder aquisitivo bom. Essa cidade também se destacava pela indústria têxtil.
ela era fabricante de uma lã conhecida como a famosa lã negra. Também se destacava pelas escolas de medicina já na época. E era famosa pelo pó frígio, que era uma espécie de colírio. Alguns historiadores dizem que quase que milagroso. Você tinha um problema nos olhos, alguém disse assim, vai para lá que lá dá jeito. Essa cidade, ela se destacava também pela região, geograficamente falando. Ela estava naquilo que nós podemos chamar de circuito das águas. Ela estava entre Colossos, que era conhecida por suas águas frias, refrescantes, e Herápolis, que era conhecida como águas termais, águas quentes. A grande questão é que Laodiceia está no meio, e ela é carente de águas. Embora estivesse bem localizado, para ter água, ela constrói arquedutos que vêm tanto de Colossos como de Herápolis. E o que nos chama a atenção é que a água refrescante que sai de Colossos, quando chega em Laodiceia, está morna. E a água quente que vem de Herápolis, quando chega em Laodiceia, ela está morna. Aí a gente vai começar a entender que tipo de mensagem o Senhor traz à igreja. Ele usa toda a geografia, ele usa todo o contexto da cidade para transmitir uma mensagem para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela se aculturou aos costumes da cidade. Ela não mais fazia diferença em meio à cidade. Ela se igualou. Ela se tornou uma mesma coisa. E eu volto a lhe dizer, quando eu penso sobre igreja, eu não estou falando no coletivo, mas eu estou falando no individual. E a pergunta que cabe a mim primeiro, como eu disse, eu acordei com essa mensagem, eu fui deitar com essa mensagem, e de fato eu estou brigando com Deus, disse assim, Deus, eu queria pregar uma coisa de avivamento, não é? É gostoso, não é? Mas eu estou me tremendo, sabe por quê? Porque primeiro ela fala comigo. E a pergunta que cabe é, será que eu ainda faço a diferença no meio onde eu estou inserido? Será que eu ainda consigo ser igreja aonde Deus me colocou? Ou simplesmente eu me tornei mais um? Mas eu disse que o tema da mensagem é de volta à mesa. E quando eu falo sobre mesa, eu estou falando de comunhão. Quando eu falo sobre mesa, eu estou falando de intimidade. Quando eu falo de mesa, eu estou falando de relacionamento. E quando nós paramos para fazer uma análise da nossa vida, infelizmente o tempo vai passando, algumas coisas vão acontecendo, e a gente vai mudando, e é natural que mude. Nós estamos em uma cultura em movimento. A mudança, ela é natural. Mas quando nós falamos de relacionamento com Deus, a pergunta é, será que eu mudei para melhor? Ou meu coração não queima mais como antes? Pastor, o que o senhor quer dizer? Você lembra no início da sua caminhada, que independente de quem estava cantando, ou qual hino estava cantando, você queria era adorar? E a parte que a gente não sabia, não tinha problema, a gente improvisava um nananã, e você queria adorar, independente de quem estava pregando, nós estávamos atentos. Mas hoje a gente está pregador escorregou na exegese, hein? A homilia dele não foi muito boa, não, eu até gostei, mas só que quando o nosso coração queimava, a gente dizia assim, eu sei, era Eliseu, ele falou Elias, era Elias, ele falou Eliseu, mas eu entendi o que ele quis dizer, porque o nosso coração queimava. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, o que é que ocupou
o lugar de Jesus à nossa mesa. Por quê? Embora você use, e eu use Apocalipse 3:20 para pregar para o não crente, olha, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrarei, cearei com ele e ele comigo. A gente usa isso para fazer apelo, e não pense que eu estou lhe criticando, mas quando você olha o contexto como um todo, foi escrito para uma igreja. Então é possível sim, nós temos um ambiente de igreja, e Jesus está do lado de fora. Então é possível estar aqui de corpo presente, mas Jesus já não está queimando aqui dentro. E isso que nos assusta. O que Jesus quer nos ensinar quando Ele escreve a esta igreja, que para alguns, Joel pode falar melhor do que eu nesse aspecto, ele é um especialista em escatologia, alguns dizem que é o último tempo da igreja na terra. Mas o que ocupa o lugar de Jesus na nossa mesa? E eu quero pensar com vocês de forma bem rápida sobre alguns pontos que levaram com que nós que nos levou a não se assentar mais à mesa com o Senhor. E o primeiro ponto que eu quero pensar com você é o conformismo. Quando você olha para o que o Senhor escreve a essa igreja, Ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, e eu tenho que lhe dizer algo: você não é nem quente e nem frio, você é morno. E quando nós pensamos sobre ser morno, nós estamos falando daquilo que nós nos conformamos. E o conformismo é a sepultura do homem vivo. Queridos, os crentes de Laodiceia haviam perdido o entusiasmo. Eles haviam perdido aquilo que a gente chama do fervor. Eles se tornaram crentes nominais. E o que é o nominalismo no contexto da igreja? Eu sou um cristão só de nome. Eu me acostumei. E ser morno não é bom em área nenhuma da nossa vida. Se você se tornar morno no casamento, seu casamento está fadado ao fracasso. Se você se tornar morno na sua vida profissional, desculpa, vai perder a graça. Eu vim porque tenho que vir. Eu estou porque... Vocês estão casados, né, filho? Você sabe, né? Só separar, né? A palavra diz, né? Tem que recolher. Estou orando para Deus recolher ele, mas enquanto Deus não recolhe, eu estou aqui. Você ri, mas a coisa é séria. Aí o outro do outro lado diz assim: mas eu não creio em oração contrária. A gente está morno. Queridos, o problema de Laodiceia, que me chama a atenção, é que quando você estuda todas as cartas, para o Senhor está dizendo assim: olha, cuidado, a perseguição. Para outros, olha, cuidado com as doutrinas que são espúrias, cuidado com as heresias, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Só que quando você olha para essa igreja não está sofrendo nenhum ataque de fora. Essa igreja não está sofrendo um ataque de heresias, não. Essa igreja não está sofrendo perseguição. Qual foi o problema dessa igreja? Ela se acostumou. E quando nós nos acostumamos com esse ambiente, já não faz mais sentido. O que você sente quando você toca? Você ainda sente aquele arrepio? Não sei. Eu toco, só toco. O que você sente quando você canta? Não sei. Eu só canto. O que você sente quando você prega? Eu só prego. Desculpa, a gente não pode só pregar. A gente não pode só cantar. A gente não pode só participar da ceia.
o nosso coração tem que vibrar como um dia vibrou. Quando nós olhamos para essa igreja, ela se enquadra ao sistema onde ela está inserida. E aí eu preciso pensar algo com você. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, então nós somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, então nós somos transformados. Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim: meus irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que ele está dizendo? Muda a tua maneira de pensar. Sabe o que Deus está dizendo para mim, primeiramente nesta manhã? Anderson, você pode ser melhor, o teu coração pode queimar mais, você pode ser melhor do que um dia você foi. Nós estamos vivendo o último tempo da igreja na terra, e eu vim aqui para lhe dizer nesta manhã: Deus não quer te puxar a tua orelha. Deus quer dizer para mim e para você: o teu lugar na mesa ainda está aqui. Não sente por sentar, mas sente porque tem prazer de estar à mesa com o Senhor. Oh. Queridos, quando nós sofremos com conformismo, e como eu disse, o conformismo é a sepultura do homem vivo, nós não somos pessoas chatas, nós somos até legais. Tá bom. O que você acha? Você que sabe. Isso quando eu falo para casais, né? Diz que o homem é sempre assim: você que sabe. E a mulher? Você que sabe. Mas o você que sabe da mulher é diferente do homem. O você que sabe da mulher é traduzido assim: você me conhece tempo suficiente, nós estamos juntos há bastante tempo para você não fazer uma pergunta desse tipo para mim. Mas para não responder isso, ela diz: você que sabe. Pegou? Mas o você que sabe do homem é você que sabe. Mas muitas das vezes, espiritualmente falando, nós estamos assim, tanto faz. E acredite, irmãos, não tem bom. Tem hora que a gente fica assim: ah, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer mais de mim. Eu acho que eu já cheguei no nível que era para chegar. E não que você ache que esteja pronto, mas é que você olha para a nova geração e diz assim: deixa quem está vindo aí trabalhar, deixa eu aqui na minha. Só que a gente esquece que quem escreveu isso aqui foi o João. E o João está exilado numa ilha rochosa, na casa dos 90 anos. Alguém jogou ele lá dizendo assim: vai morrer, daí não sai mais nada. O último do colégio apostólico que ainda está com vida. Quando alguém olha para ele, diz assim: esse vai morrer aí. Diz alguns historiadores que já havia até passado por dentro de um tacho com óleo fervendo e não havia morrido. Então colocam ele lá para ser esquecido. Rocha de um lado, rocha do outro, água, porque eles estão distante da terra, é uma ilha rochosa. Mas quando você olha Apocalipse 4, abre-se uma porta no céu, e o Senhor diz para ele assim: João, sobe aqui, João, sobe aqui. Sabe o que eu quero dizer? Quem anda com Deus não tem lugar por conformismo. Deus vai abrir uma porta no céu para você. Se prepare para viver algo novo. Talvez você olhou para o teu ministério e diz: acabou. Não, está só começando. O melhor de Deus está por vir dentro do teu ministério. Deus, há um avivamento sobre a tua vida. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque esta igreja ela está sofrendo, e não é apenas com conformismo, mas eles estão sofrendo com uma falta de fervor espiritual. Quando você olha o verso 15 e 16, diz assim: conheça as tuas obras, e eu sei que você nem é nem quente e nem frio. Quem deras você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. É interessante porque esta igreja, e quando eu penso igreja, eu volto a dizer, não estou pensando no coletivo, estou pensando no individual. Ela substituiu os valores. E quando você olha o verso de número 17, ele diz assim: você diz, rico sou, e de nada tenho falta.
Aí o Senhor começa a dizer para eles assim: mas eu aconselho que de mim vocês comprem o ouro provado pelo fogo. Eu aconselho que vocês comecem a negociar comigo. Faz tempo que a gente deixou de, entenda bem, não no modo pejorativo a ideia de negociar, mas faz tempo que a gente deixou de negociar com Deus. Agora a gente está preocupado só com o nosso entorno. Porque antes você não movia uma palha sem saber se Deus está no negócio. Agora a gente diz assim: deixa eu ver se eu consigo. A gente inverteu. Deixa eu ver se eu consigo. E quando nós falamos de fervor espiritual, nós precisamos entender algo. Na vida do crente, existem 3 níveis de fervor. E o primeiro nível é um coração ardente, um coração que está queimando. E quando é que a gente enxerga isso? Eu gosto de ilustrar quando em Lucas 24, Jesus já havia ressuscitado, mas os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estão desistindo de tudo. Eles estão indo embora. Jerusalém, capital da adoração, o centro das promessas. Mas aí Jesus morre, é sepultado. E aí 2 discípulos pegam o caminho para Emaús. Emaús ficava aproximadamente 11 quilômetros, 12 quilômetros de Jerusalém. Emaús também era conhecido por águas termais, águas que curam. Olha que interessante, eles estão saindo do lugar da promessa para procurar cura em outro lugar. E quando eles estão indo, se junta a eles aquilo que eles chamam de forasteiro. Jesus encosta e diz assim: o que vocês estão conversando? E pensa nos crentes abusados. Você é forasteiro, não está sabendo o que está acontecendo? Você é desinformado. E eu gosto da psicologia de Jesus. Fala, seu problema é falar? Fala. Fala que eu te escuto. Ah, tal, e nós pensávamos que era ele. Jesus do lado assim. Acabou? Mas vocês não lembram o que ele falou? Aí Jesus começou desde o Pentateuco, e ele vai passando em todas as escrituras. Aí quando está chegando em Emaús, Jesus faz de conta que vai embora e diz assim: fica conosco, Senhor. Jesus entra na casa. Eles dão a honra para Jesus partir o pão, porque quem partiu o pão era o anfitrião. Mas estava tão gostoso que Jesus estava falando. Eles entregam pão para Jesus, e quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. E aí eu quero ler o verso, Lucas 24, verso 32 e 33, diz assim, ó: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e o que estavam com eles. Sabe por quê? Porque quando o nosso coração ainda queima com a palavra, a gente volta para o lugar de Jerusalém. Quando o coração ainda queima, a gente volta para o lugar da promessa. Foi em Jerusalém que ele te chamou, foi em Jerusalém que ele te disse: ficai até que do alto sejais revestido de poder. Se ele disse que não é para sair, então não saia. Se ele disse que é para aguardar, então aguarde. Mas aguarde com o coração queimando, aguarde com o coração ardendo. O problema é que quando o coração não arde mais, aí a gente fica assim, ó: aí eu estou aqui, mas eu não sei, eu já não me enquadro mais aqui. Olha que eu te aponto, hein, irmão. É brincadeira, fica com medo não. Eu falei isso na outra igreja, disse assim: olha que eu te aponto. Aí 3 irmãs na frente ficou desesperada assim, na hora que eu disse: é brincadeira, irmã. Ufa. Sabe qual é o nosso problema? Se o coração parar de queimar, a gente vai encontrar defeito em tudo. Se o coração parar de arder, a gente vai encontrar defeito em tudo. Mas que o teu coração volte a queimar nessa noite, nesta manhã. O segundo nível
de fervor, que não sei nem se eu posso chamar de fervor, é um coração frio. E Mateus 24:12 diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A gente vê tanta coisa, não é? Tantos escândalos. Aliás, tem uma coisa que não entra na minha cabeça. É o tal dos sites fuxico gospel. De verdade, irmão, não entra. Eu tento até fazer alguma analogia, alguma coisa para tentar encaixar, mas não entra, né, Joel? Quando eu olho para a Bíblia condena essa prática. E eu vejo alguém, o próprio agente do Espírito Santo. Gente, eu estou aqui para contar um escândalo para vocês, mas é porque eu acho necessário. Não é necessário. Ora por ele, ora por ela. A Bíblia diz lá em Coríntios: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Sabe por que você não caiu? Foi por causa dele. Sabe por que você ainda tem força para estar aqui? É por causa dele. Porque no momento que você disse: chega, para mim acabou, para mim não dá mais, para mim já era, ele se levantou do trono, te tomou pela mão e disse: eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão e te digo: não temas, porque eu te ajudo. É ele que te ajuda. Mas nós temos ainda um terceiro nível, que é um coração morno. Porque o coração queimando é uma coisa, coração frio é outra. Mas o problema do morno é que ele não é nem aqui e nem ali. Ele nem é do mundão e nem ele é do Senhor. E aí ele fala assim: então, eu até curto as paradas da igreja, até gosto, mas sabe como que é? E aí eu preciso te ilustrar de uma maneira bem simples, embora eu acho que já tenha falado isso aqui. O irmãozinho estava em cima do muro, e havia do lado a igreja orando por ele, dizendo: vem para cá, vem para cá. Do outro lado, o coisa ruim, o Satanás, o capiroto, olhando para ele, de boa. E a igreja clamando: sai do muro, vem para cá. Ele olhava para a igreja, o irmão no muro, e olhava para coisa ruim. Isso é historinha de seminário, tá, irmão? Não vai procurar assim, que livro que é que está escrito, que não está escrito. E aí, o irmãozinho olhando a igreja e o inimigo quieto, ele pergunta, ele indaga: escuta, eles estão clamando, eles estão me chamando, mas você está quieto, parado. Eu ouvi falar que o inimigo também está ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar, e você não faz nada. Diz a história, o inimigo olhou para ele e disse assim: eu estou no lucro. Como que você está no lucro? Ele olhou e disse assim: o muro é meu. O muro é meu. O que implica dizer que quem está no muro é morno. Ou seja, eu não posso ficar no muro. Ou você é do Senhor, ou você não é. Mas pastor, tem tanta coisa que eu preciso mudar na minha vida. E quem disse que sozinho você vai conseguir? A maior tolice nossa é pensar que primeiro a gente se resolve para depois se entregar a vida para o Senhor. Não, queridos, venha para Ele com seus medos, com seus temores, com tanta coisa que você carrega, mas Ele diz para você nesta manhã: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nesta manhã é uma manhã de transformação, é uma manhã de aquecer o teu coração. Mas sabe qual é o problema dessa igreja? Essa igreja não sofre apenas com conformismo. Eles não sofrem apenas com a falta de fervor espiritual. Mas eles sofrem com uma autossuficiência falsa. E quando você olha o verso 17, eles estão dizendo assim, o Senhor está dizendo: você diz, rico sou, e de nada tenho falta. Sabe qual é o problema?
é uma autossuficiência falsa, porque a gente tenta preencher o lugar que é de Deus com distrações. E quando começa a bater o vazio da tua alma, sabe o que você... Não, eu preciso sair, gente. Não, deixa eu sair aqui. Eu não aguento, eu preciso sair. Vamos passear. Sabe o que é isso? É você tentando suprir a ausência da presença do Espírito Santo. Não. Eu preciso fazer compra. E fazer compra faz um bem, não faz, irmão? Seja sincero, faz. O problema é quando a fatura do cartão chega e a gente começa a passar mal de novo. Mas é gostoso passear. Só que a vida não é feita por distrações. Queridos, não adianta você ficar 24 horas do seu dia ouvindo dancinha do TikTok. A vida está passando e você não está fazendo nada. Não adianta nós ficarmos 24 horas do nosso dia na distração, assistindo vídeos em o gatinho, nossa, o gatinho. Tem uma vida acontecendo e nós precisamos dele. Sabe por que eu falo de uma autossuficiência falsa? Porque quando nós pensamos que somos, nós não somos. Quando nós pensamos que o temos, nós não temos. Porque nós somos dependentes dele. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. Pedro achou por um momento que podia. Na última mesa, sentado com o Senhor olha para eles e diz assim: olha, ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O Pedrão começa a olhar e diz assim: não, isso não vai rolar não. Pedro, Satanás pediu para te peneirar, e eu roguei pela tua alma para que tu não desfalecesse. É o Pedrão dizendo assim: precisava não. Eu estou pronto para ir contigo, se necessário for para a prisão e até a morte. Jesus olhou e disse assim: Pedrão, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos, porque eu não sou convertido. Antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Queridos, não demorou muito. Prenderam Jesus. Ele não consegue perseverar em oração 1 hora. Depois prende Jesus. Ele saca da espada, arranca uma orelha. Ele mirou o pescoço, é que o cara desviou. Mas não demora muito e ele vai negar. O Pedro diz assim: eu pensei que era, mas não era. Eu pensei que podia, mas não podia. Eu pensei que fazia, mas não faço. Mas o que me chama mais atenção é que quando Jesus ressuscita, e ele diz para a mulher: avise os discípulos e a Pedro. Esse a Pedro é o Senhor dizendo assim: diz para ele que eu não desisti dele. Diz para ele que eu não me esqueci dele. Diz para ele que ele ainda é meu. E eu vim aqui nesta manhã para lhe dizer: ei, ele não se esqueceu de você. Ele não abandonou você. Ei, o teu lugar à mesa ainda está aqui. A promessa ainda está de pé. O teu lugar à mesa ainda está aqui. Essa igreja, ela sofria de uma autossatisfação também vazia. Por quê? Porque eles estão dizendo assim: eu de nada tenho falta. E não é verdade. A gente fica tentando provar para nós mesmos: está tudo bem, está tudo bem. Só que quando você dobra, você deita a sua cabeça ao travesseiro, você sabe que algo aí dentro está faltando. Você sabe que você precisa voltar ao primeiro amor. Você sabe que você precisa voltar àquilo que era no começo. E acredite, queridos, a gente é obrigado a ouvir nos últimos dias doutores de si mesmos, pessoas indo à mídia dizendo assim: nós vivemos uma bibliolatria. Não, você não precisa seguir a Bíblia do jeito que é. Eu estava fazendo uma especialização
E eu vi da boca de um professor dizendo assim: a Bíblia foi escrita em uma época que se cria em anjos e demônios. Hoje, no mundo pós-moderno, já não faz mais sentido para nós. Nós precisamos olhar nas Escrituras e encontrar o querigma, e o querigma é a proclamação. Então, dentro do mito, olha a ideia, dentro do mito, encontre as verdades para aplicar a sua vida. Diz: vai me desculpar, eu creio na palavra de Deus, ela é regra de fé e prática. Eu creio num Deus que é o mesmo ontem, hoje e há de ser eternamente. Queridos, nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar preenchido pela presença do Eterno. Tem muita coisa que a teologia não vai explicar, tem muita coisa que doutores não vão explicar, mas o relacionamento e a intimidade com Deus explica. Essa igreja, ela precisa ser tratada, e Jesus começa a tratar essa igreja, porque primeiro ele aponta qual tem sido o problema dela. Por que ela tem saído da mesa? E sabe por que você saiu da mesa? Porque você entrou no conformismo. Sabe por que você saiu da mesa? Porque você se acha autossuficiente. Você tem buscado autossatisfação. Você tem perdido o fervor. Mas Jesus o convida a sentar à mesa. E aí Jesus nos ensina algumas lições. E qual é a primeira lição? Ele vê o que ninguém vê. É por isso que no verso 13 e 14, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Aliás, irmão, ou isso te assusta ou te deixa feliz, mas Deus sabe quem é você. Já pensou? Te conheço. Mas assim, meu Deus do céu, assim, não me ajude agora. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você dentro de casa. Eu sei quem é você com o seu cônjuge. Eu conheço as tuas obras. Porque a gente tem o modo igreja, não tem o modo igreja? Hora você tem aquele, já assistiu Power Rangers? Hora de morfar, modo igreja. Eu brinco, eu tenho o modo igreja. Já assistiu os Pinguins de Madagascar? O modo igreja assim: sorria e acene, sorria e acene. Mas por quê? Não é falsidade. Às vezes eu não lembro. Eu estou aqui com os irmãos, às vezes a gente se encontra aí pelos lugares. Eu estava no shopping com a minha família. Aí eu fui resolver um negócio ali e encontrar com eles depois. Aí eu estou passando, vem uma família olhando para mim, e eu estou aqui: Jesus, de onde que é? Jesus, de onde que é? Meu Deus, meu Deus. Aí é o modo igreja: sorria e acene. Aí eu passei, sabe aquela coisa que vai se cruzar assim? Falei: meu Deus, fala ou não fala? Fala. Porque, irmão, a gente dá até Pai do Senhor até para quem não é crente. Cláudia na porta da escola disse: a Pai do Senhor amado, tal. Depois, meu Deus, não é da igreja não, é de outro lugar. Profetizando. Aí, queridos, quando eu ia passando, alguém: Pai do Senhor, pastor. Eu disse: me conheceu, amém. Pais, onde vocês estão? O senhor não está lembrado de nós, né? Eu falei: desculpa, não. Nós somos da igreja, tal e tal. Eu falei: amém, Deus abençoe. Mas a gente tem um modo igreja. Mas quem sabe quem eu sou dentro de casa é os meus filhos, a minha esposa, mas principalmente Ele. E quando Ele fala conosco, Ele diz assim: eu vejo o que ninguém vê. Essa igreja não sofria com ameaça de perseguição. Essa igreja não sofria com possíveis heresias. Mas sabe qual era o problema dessa igreja? Ela estava morrendo espiritualmente. E
isso é interessante, porque o Senhor olha para mim, para você e diz assim: calma, ei, eu vejo o que ninguém vê, eu enxergo por dentro. E tem hora que a gente entra aqui e diz assim, dá uma vontade de parar, dá uma vontade de desistir. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar o meu cargo, eu vou entregar e vou dizer assim: Senhor, deixa para lá, deixa eu aqui no meu cantinho. Mas Deus está lhe dizendo: eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você. Aí o Senhor nos ensina e Ele diz assim: olha, negocie comigo e não com o mundo. Negocia comigo e não com o mundo. Pastor, o que o senhor quer dizer com negociar? É tudo que Deus te pede que você faz sorrindo? Eu acho que não. Tem hora, irmão, quantas das vezes, e eu não vou mentir para você, eu não sou hipócrita. Às vezes eu recebo convite para ir nos lugares e dizer assim: Jesus, por mim eu não ia não. Eu não ia. Pois eu fiz um propósito com o Senhor de não dizer não. Eu vou. Mas é contra a minha vontade. Mas eu vou. É hipocrisia, irmãos. O salmista diz assim: ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece. Aí a gente vai orar. Ó magnânimo Deus, que a apoteose da tua glória nos envolva nesse conclave espiritual. Que a manifestação do Shekinah. Deus olha para mim e diz assim: te conheço, sei quem é você. Aí a gente dobra o jeito e diz assim: eu só vim pela misericórdia. Eu só estou aqui porque eu tenho medo de ir para o inferno. Porque tem muita gente que está aqui, não é porque ele anseia o céu. Ele está aqui porque tem medo do inferno. E ele sabe, você sabe, que de vez em quando você diz assim: eu não posso vacilar não, porque se eu sair Deus me pega. Olha o tipo de relacionamento que a gente construiu: se eu sair, Deus me pega. É só a gente pisar um pouquinho lá fora, lá de vez em quando der um aperto, diz: Jesus, estou voltando, eu já vou voltar. Mas ele está dizendo assim: negocia comigo. Sabe o que ele diz no 18? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com um colírio para que veja. Sabe o que ele está dizendo? De tudo aquilo que o mundo aí fora está te oferecendo, o que eu tenho é muito melhor, o que eu tenho é muito maior. Jesus usa o contraste do lugar onde eles estão inseridos. Era uma igreja muito rica. Ele está dizendo assim: compra ouro de mim. O que você tem é passageiro, mas se você negociar comigo é eterno. Aí ele fala assim: vocês são conhecidos pela sua lã negra, mas compra de mim vestes brancas. Ele está dizendo assim: o que eu tenho cobre a tua nudez, a nudez da tua alma. O que eu tenho para você cobre o vazio da tua alma. Deus quer encher o teu coração, Deus quer encher a tua vida. E aí ele nos diz assim: olha, e o colírio para que unja os teus olhos, para que você enxergue o que realmente tem valor. Ele está dizendo: negocia comigo. Só o que me chama a atenção dentro de tudo isso é que Cristo ainda ama essa igreja. Porque quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, a gente pensa que é só porrada, né? É só pancada, e não é. Olha o que ele está dizendo assim no verso 19: eu repreendo e castigo a todos quanto... Ei, ele ainda nos ama. E é tão bom entender isso. Sabe por que ele nos ama, irmãos? Porque você só pode pôr para fora aquilo que está dentro. E quando ele diz assim: porque você é morno, estou a ponto de te vomitar, sabe o que ele está dizendo? Embora eu não esteja dentro de você, você nunca saiu de dentro de mim.
você nunca saiu de dentro de mim. Eu estou a ponto, mas eu não fiz isso. Sabe por que eu não fiz isso? Porque eu te amo. Eu te amo, Rabandaravassia. Oh, querido, você sabe que é isso, saber que Deus ainda te ama. E aí ele está dizendo assim: eu castigo e repreendo a todos aqueles que amam. E é interessante, porque eu sou pai, tem pais aqui, mães, e você já corrigiu um filho, e dizendo assim: o pai está fazendo isso porque te ama. Quando você pega o chinelo lá e, né, ó, acredite, está doendo mais em mim do que em você. O filho olha e diz assim: é, eu sei. Mas você fez porque ama, não é verdade? Olha aqui que o pai está dizendo para nós. Sabe por que eu falo assim com você, Anderson? Porque eu te amo. Ei, eu não sei se vale um glória a Deus, mas Ele te ama. Ele te ama. E porque Ele nos ama, Ele nos aconselha. E sabe o que Ele diz? Arrepende-te. E arrependimento é metanoia, mudança de mente e de atitude. Sabe o que Ele está dizendo? Olha, pensa diferente, mas não apenas pense diferente, mas haja diferente. E aí quando nós olhamos para isso, Ele vai nos dizer no verso 20: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Eu quero pensar com você bem rápido para a gente encerrar. Eu sei que tem bastante coisa ainda, mas quais são as atitudes que nós precisamos ter para voltar à mesa? Porque eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir. Aí a pergunta que eu vos faço à luz do texto: Jesus está dentro ou está fora? Fora. E aí, se Ele está fora, Ele anseia por voltar à mesa. E Ele quer sentar à mesa com você. E a primeira atitude que nós precisamos ter é o que Ele diz: se alguém ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existe uma lacuna entre ouvir e escutar, porque ouvir está apenas ligado ao aparelho auditivo, mas escutar precisa de algo mais, é parar para dar atenção. Então necessariamente nem sempre quem ouve escuta, mas quem escuta ouve. E o que Deus está dizendo para nós nessa manhã é que não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que você pare para dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando. Mas Ele não diz apenas para nós ouvirmos. O verso diz assim: aquele que ouvir e abrir a porta. A maçaneta está pelo lado de dentro. Ele não vai arrombar a porta, mas você precisa abrir a porta. É você que diz: Senhor, eu quero voltar a sentar à mesa. É você que diz nesta manhã: eu quero que o meu coração volte a queimar. É você que diz: eu quero voltar a ser como um dia eu fui antes. É você que diz: eu quero queimar como um dia eu queimei na tua presença. Mas nós precisamos também preparar a mesa, porque Ele está dizendo: aquele que abrir, entrarei, cearei com ele, e ele com... À luz do verso, a mesa está dentro ou está fora? Então quem é que prepara a mesa? Quem é que prepara a mesa? Só que aí, você já percebeu, quando a gente recebe visita inesperada, já aconteceu isso com você? De repente, aí qual que é a preocupação? Meu Deus, eu não tenho nada para servir, não é? Só que aí às vezes a gente fica assim: não, mas espera aí, quem me ama não entrou aqui por aquilo que eu posso dar, entrou aqui, veio aqui por aquilo que eu sou. Então o que eu colocar na mesa vai sentar comigo por aquilo que eu sou.
Ele está batendo na porta. E Ele não está preocupado se você vai ter taças lindas a oferecer. Ele está dizendo assim: eu vim aqui porque eu te amo, porque eu quero estar com você. Convida Ele para ceiar. E aí, quando nós olhamos tudo isso, quais são as consequências de tudo isso? E Ele encerra no verso 21 dizendo: ao que vencer, concederei que ele se assente comigo no meu trono. Sabe o que Ele está dizendo? Se você abrir a porta e eu sentar na mesa com você, eu te levo para sentar no trono comigo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tem gente que quer sentar no trono, mas se não sentar na mesa, não vai para o trono. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. E aí Ele diz para você assim: assim como eu venci e me assentei no trono com o meu Pai, no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Sabe o que Ele está dizendo para nós nesta manhã? Ele tem um lugar à mesa. E é tempo de nós voltarmos à mesa. Você quer voltar à mesa nesta manhã? Eu não tenho mais tempo, mas eu queria que se você se colocasse de pé com a permissão do pastor. Vem aqui, Cláudia, adorar o Senhor. Deixa eu pensar algo com você nesta manhã. O lugar à mesa nos está preparado. O lugar à mesa Ele preparou. Mas escute, Ele está batendo. Pastor, como é que eu sei que Ele está batendo? Deixa eu lhe dizer uma coisa, de verdade. Você acha que é de você aquela vontade que vem de você ler a palavra? Você acha que é de você aquela vontade que vem assim, quando você assim, sai desse celular, vai orar um pouco? Você acha que é de você aquela vontade que vem quando você está lá e de repente, desliga isso aí, sai fora disso aí, coloca um louvor, vai me adorar? Sabe o que Ele está fazendo? Batendo a porta, dizendo assim: eu quero entrar, eu quero fazer parte da tua vida, eu quero estar com você. Eu queria fazer uma oração com você nesta manhã. Se você pode, coloca a mão no teu coração. Soberano Deus, eterno e poderoso, ó Deus, nesta manhã, Senhor, nós falamos da tua palavra de uma forma simples, mas o Senhor é o Deus, Pai amado, que nos conhece. O Senhor vê o que ninguém vê. O Senhor contempla o que ninguém contempla. O Senhor enxerga o que ninguém está enxergando. Pai, quantas coisas entraram e ocuparam o lugar que era teu. Ó Deus, quantas coisas surgiram, Pai, e vieram, Senhor, nos impedindo de sentar à mesa. Mas nesta manhã, Pai amado, nós fazemos uma oração de confissão. Nesta manhã, ó Deus, eu faço uma oração de arrependimento. Deus, perdoa as minhas falhas, perdoa as falhas dos meus irmãos. Ó Deus, Pai amado, nós queremos abrir a porta dos nossos corações e convidar o Senhor. Pode entrar, a casa é tua, pode entrar, Senhor. Nós queremos nos assentarmos à mesa com o Senhor, e que nesta manhã haja um renovo, que nesta manhã haja um despertar, e que nesta manhã haja um avivamento genuíno da tua presença sobre nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. 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 Fala com Deus nesse momento, meu irmão. Aleluia. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar.
nessa manhã, Senhor. Aleluia. Rua de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. Meu Deus. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Deus. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será Oh, Deus. Vem, Senhor. Nós abrimos a porta para o Senhor entrar sobre as nossas vidas. Rua de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Oh, Deus. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Oh, aleluia. Aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo. É o encontro do noivo, diz assim, o encontro. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, Oh, Deus. Nós ansiamos, Pai, por esse dia. Nós ansiamos, ó Deus, pela Tua presença. somos a geração que busca a tua vontade da glória. Aleluia, Deus. Somos a geração que busca a sua face. Já Oh, somos a geração do arrebatamento.
Você anseia por esse dia? Nós aguardamos esse dia. E eu creio que vai ser especial. Nós precisamos estar preparados.